por meio do Espírito é que os dons são distribuídos. E tem toda a razão quando nós falamos do Espírito. Mas a base que flui esses dons é a Santíssima Trindade, que age em perfeita harmonia entre si, dando a alguns os dons, a outros os serviços e a outros os poderes. Porque essa é a ideia do texto. Boa noite, amados irmãos e irmãs. Estamos de volta, mais uma semana, mais um IPC Talk. Que bom ter você com a gente aqui. Mais um estudo bíblico, estamos estudando a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Voltamos na semana passada e vamos dar sequência agora no capítulo 12. Estou aqui com meus amigos, pastor Vanderlei, pastor Alan, e com vocês também, porque a participação de vocês não é de mero espectador. Você interage com a gente, comenta, dá o seu feedback, bota a sua pergunta. Mas lembre também de compartilhar o link, compartilha no seu status, compartilha nos seus contatos aí, nos seus grupos, no grupo da família, compartilha aí para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo, que é o nosso estudo bíblico online. Vou passar aí a palavra ao pastor Vanderlei para ele fazer uma saudação, depois o pastor Alan, e aí a gente ora, lê o texto e damos continuidade ao nosso estudo. Boa noite, gente. Que bom estar com vocês novamente. Estamos aqui já empolgados, uma discussão aqui acalorada aqui antes do nosso estudo bíblico online, e a comunhão não foi quebrada. Graças a Deus. Mas estamos aqui porque essa é uma mesa de discussões, de debates e principalmente edificação através da palavra de Deus. Então eu creio que esse capítulo 12 também vai ser uma bênção para a sua vida. Olá pessoal, graça e paz, muito bom mais uma vez de a gente estar participando da nossa mesa, do nosso IPC Talk, o momento que a gente conversa a respeito da palavra de Deus, e hoje estamos aqui nessa missão para que por meio dessa conversa a gente tenha bons pensamentos, lições importantes para a gente aplicar na nossa vida, na nossa espiritualidade. É isso aí, você que está acompanhando, a gente vai orar agora, mas dá uma curtida aí no vídeo, dá um like aí no vídeo. Se você não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, ajude a gente também a crescer, porque crescendo a gente não é para ficar mais famoso não, mas crescendo a gente consegue produzir mais conteúdo, sempre com mais qualidade para você. Então se inscreve aí no canal, tá bom? Feche seus olhos, vamos falar com o Senhor em oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por mais uma semana. E te agradecemos, Senhor, por mais essa semana termos a oportunidade de aprendermos mais da Tua palavra. Ilumine, Senhor, a nossa mente na pessoa do Santo Espírito. Ilumine o nosso entendimento para que possamos ler a Tua palavra e também, durante a conversa, a exposição da Escritura, possamos, ó Deus, ter uma boa assimilação daquilo que estamos estudando. Para que, Senhor, através das nossas vidas, do nosso testemunho, do nosso crescimento espiritual, Deus, possamos também glorificar o Teu nome e ser instrumentos nas Tuas mãos, ó Deus, para alcançar a vida de outras pessoas. Deus, que o Senhor conduza esse momento aqui, a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus e no poder do Espírito. Amém. E amém. Capítulo 12, gente, a gente vai ler até o versículo 26. A gente entra nos capítulos que falam acerca dos dons espirituais. Aqui a gente tem os capítulos 12 a 14, aí a gente vai trabalhar essas questões relacionadas a dons. Também temas bem que são motivos, né, de grande discussão até hoje no meio da igreja. Então vamos ler o versículo 1 até o versículo 26 e eu quero que você acompanhe a leitura aí. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que, outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema a Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, porque a um é dada, mediante o Espírito,
a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito, a fé, e a outro no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não preciso de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Palavra do Senhor. Pastor Vanderlei, considerações iniciais aí a respeito desse capítulo e, na verdade, desse bloco agora que a gente entra a respeito dos dons espirituais. É interessante esse bloco, esse texto, porque ele vai colocar algumas questões que durante toda a epístola já vem sendo de forma suavemente sendo tratado. Trata-se de uma igreja dividida, de uma igreja esfacelada por egos, por disputas, por divisões. E aqui Paulo está mostrando de forma orgânica que a igreja só faz sentido e a igreja só tem existência real, completa, plena, quando ela identifica-se como corpo, quando ela identifica-se como um conjunto, quando ela identifica-se como coletividade, de que não existe o eu, não existe a pessoa, não existe o indivíduo, não existe aquilo que eu quero, desejo, faço, mas sim tudo que diz respeito a mim e que está em relação com os outros. E isso, ele começa aqui nesse texto a falar da prática litúrgica e teológica, dos serviços e também da própria experiência do próprio Cristo. Então, a gente vai, de forma preliminar, colocar exatamente isso. Os dons são um dos problemas, que eles não têm sabedoria para lidar pela diferença, pela diversidade, mas que Paulo aqui vai tratar muito bem. A gente vai ver isso aí durante o episódio. Pastor Alain. Olá, gente, mais uma vez. Então, o apóstolo Paulo já vem falando um pouquinho da vida prática da igreja. E esse bloco é importante para a gente, aliás, toda a carta é importante, mas aqui Paulo está ainda falando de como deve ser a vida congregacional. Então, ele falou da ceia, que foi o episódio anterior que nós conversamos, e nessa parte aqui ele está falando sobre a questão dos dons, de como os dons devem funcionar dentro daquela comunidade. É importante a gente destacar o seguinte, de que Paulo não está no século XXI discutindo, pastor João, sobre a contemporaneidade dos dons. Uhum. Ele está dizendo se os dons se manifestam ou não na vida do crente.
naquela época não existia espaço nem tipo para esse tipo de discussão. O fato é, Paulo está mostrando aqui a importância do crente individual fazer parte do coletivo, porque esse coletivo é munido de capacitações que tem como objetivo nos abençoar. E eu, como indivíduo, sou capacitado pelo Espírito para abençoar o coletivo. Então, Paulo, basicamente, ele está discutindo aqui, falando da importância de certas habilidades na vida do indivíduo, porque essas capacidades, aliás, têm como objetivo contribuir para a edificação, para a vida espiritual da comunidade, e não para o benefício próprio, coisa que a gente, o nosso tempo, às vezes, tenta fazer a gente entender que os dons, de certa forma, me beneficiam e eu, de certa forma, vou lucrar em cima disso. Não é essa a discussão. Paulo está mostrando aqui que pessoas são capacitadas pelo Espírito, que é, no caso aqui, por dons, e esses dons têm como objetivo abençoar a igreja, abençoar toda a comunidade. E aí depois ele vai falar sobre a importância do corpo e etc. Mas basicamente essa é a ideia que Paulo tem para trazer aqui para a gente. Muito bom. E a gente precisa lembrar, gente, que a gente está diante de uma carta direcionada à igreja que estava vivendo e as discussões giravam muito em torno dessa falta de unidade, né? Então, assim, se a gente tem uma igreja, né, se a gente tem uma comunidade que está desunida, facciosa, dividida, tudo vira motivo, tudo vira uma gasolina, um combustível para contribuir mais ainda com as divisões. Eu acho que isso é uma coisa que a gente não pode perder de vista. Em todo estudo na carta de Paulo aos Coríntios, nas cartas de Paulo aos Coríntios, a gente não pode perder isso de vista. Por quê? Se você fala de partidarismo, de divisão, né, aí a gente entra agora sobre a temática relacionada aos dons. Os dons estavam sendo usados para criar um parâmetro, talvez, de espiritualidade, de piedade, em relação justamente a essa divisão. Há gente mais espiritual e com dons melhores do que outras pessoas, outros grupos. O meu grupo tem dons que são dons mais atrativos, são dons considerados melhores. E eu acho que nesse primeiro momento, né, nesses primeiros versículos, Paulo vai trazer a exortação, mas partindo do princípio, há um só Espírito. Eu acho que esses primeiros versículos vão se concentrar nessa argumentação de Paulo, de que só há um Espírito, né? E se só há um Espírito, não tem como haver essa desarmonia. Eu queria que, pensando nesses primeiros versículos aí, versículos 1 a 3, 1 a 4, que vocês comentassem a respeito disso, principalmente nessa afirmativa de que só há um Espírito. Então, vamos lá. Primeiro, deixar claro, como já foi dito aqui, reafirmando, meus colegas já disseram, que os dons são carismas, não são posses. Os dons, eles não são outra coisa senão dons da graça. Quando eu afirmo que os dons não são posses e são carismas, porque carisma vem na origem da palavra grega, é a mesma origem da palavra graça, ou seja, a graça é que concede dons. A graça concede dons carismáticos. Dons são carismas, são presentes, são dádivas. E esses dons, que são espirituais, que são dons da graça, são e vão cumprir propósitos específicos na vida desse indivíduo e de toda a comunidade. É por isso que os dons não se repetem de forma uniforme. Os dons, eles estão presentes em alguns, estão presentes em outros, alguns dons presentes em alguns, outros dons presentes em outros, porque por cumprir objetivos diferentes em pessoas diferentes, também os dons são distribuídos com essa diversidade. E Paulo não quer que a comunidade desconheça o uso adequado desses dons, já que eles estão fazendo um uso abusivo de alguns dons, já que nessa comunidade há um uso excessivo de alguns dons em detrimento de outros dons. Alguns dons, para alguns irmãos ou para parte da comunidade, são vistos como os superdons e outros como dons inferiores, dons que não são e não estão num
grau de importância. Isso acontece ainda hoje. Isso acontece muito ainda hoje, também entre nós, entre a nossa geração, entre aqueles que nós conhecemos. Há muitas igrejas que são definidas pelos seus dons e não pela sua relação com Cristo. A igreja não pode ser definida pelos seus dons, mas sim pela relação que elas têm com o doador do dom. Uma coisa é o dom, outra coisa é quem doa o dom. E a origem dos dons é o próprio Cristo. Isso é tão lindo, tão belo nesse texto, porque você vê aqui, versículo 1, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu quero que vocês saibam de forma adequada aquilo que vocês precisam saber sobre os dons. Aí ele continua, sabeis que outrora, quando vocês eram gentios, deixastes vos conduzir pelos ídolos mudos, segundo eres guiados. Então, antes vocês viviam enganados, vocês viviam cegos, vocês agiam de forma manipulada, os ídolos faziam de vocês fantoches, e aqui não, aqui eu quero que vocês vivam de outra forma, que vocês tenham clareza daquilo que vocês estão fazendo, daquilo que estão vivendo. E aí ele diz, versículo 3, por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Aí ele dá aqui para a gente uma frase de credibilidade para aquele que fala. Qual é a fala de credibilidade? Qual é a sentença que credibiliza aquele que fala em nome de Deus? Aquele que usa os dons para abençoar a igreja, ele jamais pode dizer anátema Jesus. Então, assim, o que Paulo está dizendo de forma muito clara para aqueles irmãos aqueles que usam esses dons espirituais, aqueles que exercem liderança na igreja, jamais podem tornar anátema o nome de Cristo. Cristo é o centro e ele não pode ser tratado de outra forma, senão com honra e com centralidade. E aí ele diz exatamente que o contrário acontece. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito. Se é uma ênfase de Paulo aqui, que todo aquele que fala contra Jesus e amaldiçoa o seu nome não tem crédito, ele diz exatamente que quem faz isso faz na autoridade do próprio Cristo que concedeu a cada um. E aí ele vai aqui no versículo 3 encerrar essa primeira parte sobre as qualificações daqueles que exercem os dons dentro da igreja. Qualificações preliminares, já que a gente vai tratar de outras aqui nos versículos seguintes. Pastor Alain. O que é importante a gente destacar, que eu volto a reafirmar aqui, até o termo que o pastor Vanderlei explicou sobre a palavra grega que Paulo utiliza aqui é carisma, né? E esse termo, basicamente, ele quer dizer que é um poder que foi dado a nós. E esse poder não significa apenas algo, no sentido, como eu posso dizer, algo poderoso. É uma capacitação que foi dada, que foi doada por Deus. O nosso Deus nos dotou de potenciais, de habilidades, que tem como objetivo, então, abençoar a comunidade. E aí, eu acho que essa reflexão para a gente é importante. Tendo em vista que a gente vive hoje uma cultura individualizada, onde a gente acaba sendo ensimesmado, né? Eu acho que eu sou autossuficiente, eu consigo dar conta da minha própria espiritualidade. Acredito que, em certa medida, existe essa ação individual, né? Que o próprio apóstolo Paulo, em outros momentos, nos incentiva a essa busca individualizada. No entanto, esse texto é muito rico no sentido de forjar na gente uma cultura ou uma mentalidade de uma percepção coletiva onde cada um entende a sua participação e a sua participação ativa, mas ela tem a sua participação também no sentido de receber. A gente é doador, mas ao mesmo tempo somos agraciados. A gente recebe, a gente, de alguma maneira, precisamos da contribuição do próximo. Eu acho que essa mentalidade ela tem se perdido por conta de vários processos que a gente já discutiu nos outros episódios. Problemas de relacionamento, divisão, etc., decepção com liderança e assim por diante.
que são problemas até contemporâneos, que acaba acontecendo hoje. E por conta dessas situações, essa importância de estar congregado, de pertencer a uma comunidade, de ser influenciado positivamente por um outro irmão cheio do Espírito Santo, um irmão que recebeu dádivas do Espírito, a gente meio que tornou isso obsoleto ou algo ultrapassado, algo nesse sentido. Mas a gente precisa resgatar essa mentalidade bíblica de que Deus nos dotou de potenciais espirituais que têm como objetivo de contribuir para a minha maturidade cristã. Muitas vezes a gente se decepciona na fé ou a gente acaba tropeçando em alguns tipos de percalço que poderiam ser vencidos se eu me colocasse de uma forma não vulnerável, né? Mas eu me tornasse mais fácil no sentido de você, como pastor Vanderlei... Aprender a dividir as responsabilidades ou não se tornar... As lutas. Não se colocar numa torre de marfim. Perfeito. Então, eu acho que eu vejo isso hoje na espiritualidade que a gente está, infelizmente, do nosso tempo. Dessa individualização da fé. Eu vou à igreja, eu vou orar ao meu Deus, eu vou louvar ao meu Senhor, vou buscar a minha bênção e vou embora para minha casa. Basicamente, a gente lida com a igreja assim. São pessoas que veio com os mesmos objetivos que eu vim. Ouvir o que Deus tem para falar para mim, eu pegar a minha bênção e ir embora para minha casa. Então, de segunda a sexta ou de segunda a sábado, não tem importância de como está a vida da comunidade. O que importa é que no domingo vou fazer o mesmo processo. Vou à igreja buscar a minha bênção. E aqui eu vejo algo muito mais poderoso e muito maior da nossa vida comunitária. De cada um receber essa dádiva do Espírito e eu utilizar essa dádiva para o reino. Eu queria, inclusive, destacar, a gente mesmo repetiu aqui, vamos repetir, o que a tradição sempre enfatiza, os dons do Espírito, mas Paulo tem uma jogada muito interessante. Eu vou te falar para vocês que eu fiquei surpreendido demais a primeira vez que eu li esse texto, esses versículos 4, 5 e 6, na perspectiva trinitária, que eu percebi que Paulo, ao mesmo tempo que ele fala de dons que deveriam ser, para nós, unicamente a esfera do Espírito Santo, mas que tem uma base, é a esfera de ação do Espírito, é a esfera de ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas que tem uma base também trinitária. Qual seria ela? Veja comigo. O versículo 4 diz, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. É uma base trinitária invertida, porque todas as vezes que nós falamos da Santíssima Trindade, nós falamos primeiro do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui Paulo faz uma inversão na base. Primeiro, aí ele vê aqui, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Então, o primeiro a ser citado não é o Pai, mas o Espírito, porque trata-se de uma esfera específica de atuação do Espírito. Mas não com isto, Paulo não está menosprezando a ação das outras pessoas da Santíssima Trindade. O que não é um erro quando a gente fala dos dons do Espírito. Não estou falando que seja um erro. Mas estou falando que Paulo está ampliando isso, trazendo uma base trinitária, dizendo os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também a diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Veja que o final dos versículos 4 o Espírito é o mesmo. No versículo 5, o Senhor é o mesmo. No versículo 6, e há diversidade nas realizações, mas Deus é o mesmo. E aqui Deus é o mesmo, eu colocaria, para ficar mais preciso ainda, Deus o Pai é o mesmo. Porque a ideia aqui é da Santíssima Trindade que está em comunhão plena, perfeita, completa, distribuindo esses dons por meio do Espírito. Por meio do Espírito é que os dons são distribuídos. E tem toda a razão quando nós falamos do Espírito. Mas a base que flui esses dons é a Santíssima Trindade, que age em perfeita harmonia entre si, dando a alguns os dons, a outros os serviços e a outros os poderes. Porque essa é a ideia do texto. Porque o Espírito dá dons, carismas, o Cristo dá serviços, que é a ideia de diaconia, de serviços que tem como modelo aquele que foi servo de todos, que é o próprio Cristo. E o versículo 6 fala de realizações
realizações são atividades, energemata, poderes, ou seja, que são dados pelo próprio Pai, que é a origem de todos e de tudo. Então, nós recebemos dons espirituais que fluem do Espírito, que é o mesmo, do Senhor, que é o mesmo, do Pai e Deus, que é o mesmo, e opera tudo em todos. Muito bom. E o versículo 7 fecha essa questão dizendo que é para um fim proveitoso, que a gente sabe muito bem que é a edificação do coletivo, do corpo, que corrobora com aquilo que a gente já tem falado aqui. E é interessante a gente pensar nisso, por quê? Porque a gente vive hoje uma grande crise ainda em relação a isso. Muita gente tem dúvidas. Será que as manifestações de dons e experiências que eu vejo nas igrejas, na igreja brasileira, na igreja espalhada pelo mundo, né, a gente precisa olhar para os parâmetros que a Escritura nos traz, né? Uma coisa é isso que a gente está vendo aqui, né? Não tem como a gente ter manifestações de dons dentro de uma comunidade cujos dons causam desarmonia entre as partes, entre a membresia. Por quê? Estamos falando de algo que que tem como origem um único Deus, uma única fonte. Então, Deus não vai trazer desarmonia ao corpo de Cristo e não vai trazer desarmonia a si próprio, a si mesmo. Ele não pode me dotar de algum, não pode me conceder algum dom que vai me causar uma desarmonia com o meu irmão em Cristo, com o Alan, com o Vanderlei, com o pastor Vanderlei, com o pastor Alan, com quem quer que seja. Então, uma evidência já clara é isso. Se você vê que há dons se manifestando em certa comunidade que está gerando vaidade, que está gerando desarmonia, você já pode suspeitar. Já é um problema, porque o propósito é a unidade, não é a vaidade, o propósito não é a desarmonia, é a harmonia, é o fortalecimento, crescimento mútuo. Então, isso é uma coisa importante. E a outra questão é o fim proveitoso. O fim proveitoso é o quê? É a edificação do corpo. E essa ideia de corpo, ela é trazida, né, mais especificamente a partir do versículo 12, mas aqui a ideia é o seguinte: Paulo ele vai, a partir do versículo 8, né, vai falar que mediante o Espírito, a alguns é dado determinado dom. A gente precisa também aprender o seguinte: essa questão de hierarquizar a coisa é outro problema que a gente vê. Eu queria que a gente comentasse, porque os versículos 8 em diante, vão falar um pouco sobre essa variedade ou variações em relação a essas manifestações de dons por parte do Espírito. Até o versículo 10, principalmente, porque no 11 ele fecha a questão ali dizendo que não é nós que escolhemos esses dons, é carisma, como já foi falado, e que Deus dá conforme Ele apraz. Mas a gente tem essa variedade. Eu queria que vocês comentassem um pouquinho a respeito disso, dessa variedade e por que essa variedade. Pastor Vanderlei. Então, essa variedade é para cumprir um plano, um projeto do próprio Deus. Ele distribui de acordo com aquilo que ele deseja. Diz o texto aqui que a gente já foi lido, que é para um fim proveitoso. Deus tem um plano. Deus está com a tabela ali na mesa, ele está com o projeto dele aberto e está aí fazendo com que cada peça esteja no lugar certo, que cada um exerça a função que a igreja precisa. Então, na igreja de Corinto, alguns vão exercer o papel da liderança, outros vão exercer o papel de hospitaleiros, outros vão exercer o papel de mestre, outros vão exercer o papel daquele que fala em outras línguas, outros vão exercer o papel daqueles que falam, que não falam em línguas alguma, mas que interpretam essas línguas. Outros vão receber o dom de discernimento de espíritos. O que Paulo está dizendo de forma a ser mais sucinto ainda é que cada um recebe manifestação para cumprir um propósito que soberanamente Deus estabeleceu. Não trata-se da minha vaidade pessoal, não trata-se dos meus desejos que são atendidos, não trata-se de eu estou buscando o dom, este dom, este dom. Não, quando fala de buscar os melhores dons, mas não é os melhores dons segundo aquilo que eu compreendo ser o melhor dom para mim. É olhando a comunidade, a necessidade olhando a comunidade, buscar os melhores dons. E está muito também ligado a exercer esses dons com a maior excelência possível. Quais são os melhores dons? Não há critério no Novo Testamento para estabelecer uma hierarquia dos melhores dons. O critério é que em cada dom que você recebe, você exerça com a mais
com a mais profundidade e excelência que for possível, com a maior dedicação. É por isso que ele vai dizer, não aqui, mas em outro momento, ele vai dizer: aquele que ensina, esmere-se em fazê-lo. Aquele que lidera, faça com dedicação. Aquele que é hospitaleiro, faça da melhor forma possível, com o maior acolhimento possível. Tanto não dá para dimensionar qual é a hierarquia dos dons, porque se houvesse uma hierarquia dos dons, o celibato seria o que estaria na ponta da tabela, ia estar lá junto com o Vasco. Não, só para comentar rapidamente, antes de passar a palavra ao pastor Alain, sobre isso é muito importante, né? Por quê? Imagine que a gente tem uma comunidade onde você faz parte dessa comunidade e você percebe que essa comunidade está suprida de um bom pregador, de um bom pastor, de um bom mestre, mas você percebe que há carências nessa comunidade em relação à hospitalidade, por exemplo, né? Você pode orar pelo melhor dom que aquela comunidade pode receber, que é ser mais hospitaleira. Você pode, Senhor, eu quero me dar o dom de ser hospitaleiro e, a partir da minha hospitalidade, acolher e compartilhar dessa hospitalidade a outros. A gente precisa sempre, irmãos, enxergar dessa perspectiva, de que se o fim proveitoso é o bem e a maturidade de uma comunidade, e não a vaidade de você que recebe o dom para você se engrandecer, você vai sempre enxergar isso. O que a minha comunidade de fé precisa mais? O que a minha comunidade de fé precisa mais? O que o corpo de Cristo, no qual estou inserido nessa comunidade específica aqui, necessita mais? Porque o que ela necessita mais é o melhor dom a ser buscado. Acho que isso é um ponto muito importante. Não, assim, se fosse para criar esse ranking ou categorizar quais são os melhores dons, o próprio apóstolo mais à frente ele vai resolver essa questão, o amor. O amor vai suplantar, aliás, qualquer outro tipo de... É que eu fui pro ranking dos menos aceitos. Exatamente. Eu fui pro ranking do final da tabela. Por isso que eu falei o Vasco da Gama aqui, mas o Brian não gostou. A galera do Vascaína aí, nossa audiência, não fique chateado com a gente, não. Mas, veja, Paulo, se ele for entrar nesse tipo de categorizar quais são os melhores, ele vai resolver a questão dizendo o amor. E aí é uma coisa subjetiva, porque aquele que prega, aquele que ensina, aquele que é hospitaleiro, não tem rivalidade aí. Todos que fazem qualquer um desses serviços, desses dons, desses poderes, precisam essencialmente possuir o dom do amor. Que é o de excelência. Que é a excelência máxima. Exatamente. Então, ter dons de cura, mas sem que isso seja motivado pela razão certa, que é o amor pelo próximo, o dom de cura nada tem de útil, de importante, que é o que vai acontecer no capítulo 13, que Paulo vai falar. Sim. Exatamente. Então, ele não entra nessa coisa manchada pelo pecado de você categorizar, tá vendo? Aquele ali, ele é bom porque ele exerce ou ele foi capacitado pelo melhor. Não tem essa. Tanto que ele vai, quando ele começa a falar a respeito do corpo, ele vai pegar as partes vitais e outras partes do corpo e vai mostrar, todos eles são úteis. Todos eles contribuem para o bom funcionamento do corpo, né? E é os versículos que a gente entra agora, né? Que por mais que sejam... Eu fiz uma tabelinha, tá? Depois, se você deixar, eu vou querer compartilhar minha tabelinha. Por mais que seja uma parte que pareça muito longa, e você vai falar assim, vai dar tempo? Vai. Porque a ideia que o Paulo traz aqui é um texto mais longo, mas é uma ideia só, que é trazer o exemplo do corpo, da unidade no corpo, que é um só, mas que é variado em relação aos seus membros. E é o que ele vai falar, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Ele traz aqui, já não é a primeira vez que ele traz a ideia de corpo, claro, mas aqui ele traz para poder elucidar essa questão relacionada aos dons. E eu vou passar aí agora, já que tem essa listinha aí, mas antes disso eu queria falar rapidamente, fazer uma síntese do texto aqui, né? Fica à vontade, meu pastor. Fazer uma síntese do texto. O pastor Alan já sinalizou aqui, né? Porque essa parte aqui agora ele vai falar, olha, nós temos no corpo vários membros, e às vezes os membros que a gente pensa que são menos importantes do corpo, né, são aqueles que, combinados a outros fatores, a outros membros, vão funcionar pro bom, vão colaborar para o bom funcionamento e andamento desse corpo, dessa unidade, né?
E Versículo 11. O tempo todo ali o tempo enfatizando. todo, o tempo Voltando, todo. voltando. Exatamente. Falou lá atrás, no versículo 7, é concedido a cada um visando um fim proveitoso. Olha como que Paulo tá preocupado. Visando um fim proveitoso. Pá! E mostrando... Aí depois ele volta para o 11. Aí ele vai e diz, como lhe apraz cada um individualmente. Realiza todas as coisas distribuindo como lhe apraz. Como lhe apraz. Pá! De novo. E fechando essa questão falando, gente, se todo mundo quiser ser um membro só do corpo, né? O que corpo é esse? É uma aberração, né? Uma aberração. Se qualquer coisa que falte conformidade ali, padrão em relação ao corpo, a gente costuma enxergar já como uma aberração. Imagina uma orelha, um pé grudado na testa, ou 2 pés na cabeça. Isso é aberração pra gente, né? Então, assim, ou 3 cabeças, né? Não existe isso. Então, a gente precisa entender que temos, e Deus vai distribuir dessa forma, para quebrar o nosso orgulho e dizer que quem define qual dom é ele, você busca, ele define conforme a necessidade coletiva e comunitária do corpo. E aí, vou passar aí a palavra agora para o pastor Vanderlei, para ele discorrer aí sobre essa parte até o versículo 26. Então, começo dizendo que eu não vou discorrer até o 26. Eu só quero discutir 3 versículos aqui. O 26, até o 26, eu proponho que a gente estude do 12. Na próximo encontro nosso, a gente pegue do 12 até o 31, que a gente vai falar melhor. Vamos juntar essa segunda parte com a última parte, a gente fala na próxima reunião. Porque, apesar de ter essa repetição aqui da análise dos membros, mas tem algumas questões aqui também nos versículos 13, quando fala também do batizados em um corpo, quer gregos, quer escravos, quer livres, que isso merece uma atenção especial nossa, que é dessa universalidade do cristianismo. A gente precisa destacar isso melhor, e a gente precisa entender isso melhor, porque pertencer ao povo da aliança era, para muita gente, algo exclusivo de judeus. Algo exclusivo de judeus. E Paulo, no versículo 13, ele vai dizer, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados. Ele, em um só corpo. E aí ele diz, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. Isso parece tranquilo para a gente, mas para eles não é nada tranquilo. Então, acho que a gente precisa gastar um tempo maior, falar dos dons, mas falar dessa sentença do versículo 13, que fala desse estar em Cristo, de pertencer ao povo da aliança, dessa universalidade que Paulo está aqui, mais uma vez, descrevendo, que ele faz isso em outras epístolas, mas voltando para a minha listinha aqui específica dos versículos 8 até o versículo 10, que é uma listinha tímida, tranquila, que você acompanha aí. Olha, porque é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Então, qual é a minha listinha? Para você, pelo menos, ter uma identificação de que significa e de qual é a finalidade desses dons, porque eles estão arrumadinhos aqui para a gente. Sim. Estão arrumadinhos aqui. Aliás, essa arrumação, se eu não me engano, porque a gente vai estudando, vai adquirindo conhecimento, a gente não sabe mais de onde a gente tirou. Mas eu acredito que Hendricks foi a minha fonte. Eu não tenho certeza sobre isso, mas acho que Hendricks foi minha fonte. E esses dons, sabedoria e conhecimento, são dons pedagógicos, é de ensino. Então, aqui no versículo 8, cada um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria. A palavra de sabedoria é para ensinar. E a outro, o mesmo Espírito, palavra de conhecimento. Também é de ensino. Então, esses 2 dons são dons pedagógicos. E aí vem a segundo elemento da lista, que são os dons sobrenaturais, que estão aqui no versículo 9. A outro, no mesmo Espírito, a fé. E o outro, no mesmo Espírito, dons de curar. E a outros, operação de milagres. Então, esses dons, fé, curas e milagres, são dons sobrenaturais. E a gente não está discutindo aqui sobre cessacionismo ou descontinuismo, ou ser esses termos? Continuismo. Cessacionismo. Continuismo. De continuismo, eu inventei essa palavra aqui agora. Cessacionismo e continuismo. Nós
eu me colocaria no semi-cessacionista ou Semi-continuista. semi-continuista. Aí vai depender. Porque depende do dom, depende da lista. Essa lista de dons sobrenaturais, eu colocaria todas elas como lista dos que cessaram. Porque são os dons da fé, da cura e dos milagres. Quando eu digo cessaram, esses dons sobrenaturais, não é que eu não creia na fé, na cura e nos milagres. Eu só não creio que eles sejam dons específicos de indivíduos. Sim, eu creio que a fé, a cura e os milagres estão acontecendo como sempre aconteceram. Mas não são dons específicos de indivíduos, mas sim da própria comunidade como um todo. Nós oramos enquanto comunidade e nós somos curados. Os milagres acontecem na comunidade através da oração da comunidade, não de um indivíduo. Talvez seja a minha resistência a essas igrejas loucas que dizem, vem aqui hoje para curar caroço, vem aqui hoje para curar câncer. E, na maioria das vezes, é um bando de charlatões que estão aí tentando manipular a passagem bíblica. Então, eu vejo claramente que esses dons são dons apostólicos, esses dons sobrenaturais são dons apostólicos. Como eu já falei, o de milagres, os dons da fé, dos dons de cura e os dons de milagres. E aí o último seria os dons revelacionais. Esse os presbiterianos não gostam. Né? Tem implicância, mas está na Bíblia, rasga a Bíblia. Vocês e eu, nós somos só da Escritura, e acho que é tão pobre quando esse discurso de presbiterianos radicais de que os dons se extinguiram porque a tradição da igreja primitiva não manifestou mais esses dons. O que eu defendo para dizer que esses dons de sobrenaturais não existem não é a tradição. Não é a tradição. É porque somente se vê entre os apóstolos, no início, esses dons. Depois disso, não há mais na Bíblia. Não há mais na Bíblia. No Apocalipse, nos textos mais recentes, na carta de Timóteo, de Tito, é a evidência bíblica mesmo, está ali. A evidência bíblica. Tem nos evangelhos e em Atos dos Apóstolos. Fora isso, não tem. Nas epístolas paulinas não fala de milagre nenhum. Não tem milagre nenhum nas epístolas paulinas. Não tem milagre nenhum nas epístolas de Pedro, não tem milagre nenhum na epístola aos Hebreus, na epístola de João. Não fala de milagre nenhum, de dom, de cura nenhuma, não fala nada disso. Então a evidência é bíblica. Agora, sim, nas epístolas paulinas está uma discussão intensa em relação aos dons revelacionais, aos dons comunicativos, tipo profecia, espírito de discernimento, línguas, interpretação. Paulo gasta capítulos e capítulos para falar desses dons. E quando Paulo critica o dom de língua, que é o argumento de alguns de que dom de língua não serve para nada, porque dom de língua pode não servir para nada numa comunidade que distorce a palavra do evangelho e que nada tem a acrescentar quando essas pessoas usam esse benefício próprio dentro de uma comunidade. Numa comunidade, falar em língua não significa exatamente nada. Mas eu não posso dizer que esse dom não foi concedido só porque eu me irrito e não gosto dele. Uhum. Ele edifica a comunidade? Não, ele edifica a comunidade, edifica o indivíduo. Edifica o indivíduo. E quando Paulo fala que esses dons devem ser limitados na igreja, é para também cumprir um objetivo muito claro, que a comunidade seja edificada. Se tiver 1, 2, pode falar em línguas tranquilamente na igreja. Mas se houver 3, 4, 5, 6 na hora da pregação, então tem que ter interpretação. Quando Paulo fala isso, não é para cessear o dom, não. É para que todo mundo seja edificado pelo dom. É para que toda a comunidade seja edificada, porque o irmão ficar em transe e ficar falando um monte de coisa que ninguém entende e ninguém é abençoado com isso, não faz sentido na comunidade. Mas Paulo não está dizendo que não é que o dom, que não existe o dom. Ele diz, pelo contrário, ele diz no capítulo 14, ele fala: quisera eu que todos recebessem esse dom. Ele está falando do dom de línguas. Então, fechando a minha listinha, para a gente poder encerrar, os dons comunicativos que estão aqui são, veja comigo, a partir do versículo 10, no meio do texto aqui, a profecia, o outro, o discernimento de espírito, o outro, a variedade de línguas, o outro, a capacidade de interpretá-la, a capacidade de interpretação, profecia, discernimento, línguas, interpretação. São dons espirituais, que a igreja também experimenta hoje, desde que haja um benefício que seja
para toda a comunidade. Bênção, bênção. Pastor Alan, quer comentar mais alguma coisa? Não, acho que o pastor Wanderley foi bem lúcido. Então, o verso 11 diz: mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, quebrando mais uma vez qualquer orgulho ou vaidade que possa existir quando o assunto seja relacionado a dons espirituais. Gente, Deixa eu só comentar rapidinho. comenta. Depois você vai orar para a gente encerrar também, tá bom? Não, eu me lembro na época de escola ainda, um rapaz de uma igreja pentecostal, ele muito afligido porque ele não tinha o dom de falar em línguas. E na prática da igreja no qual ele congregava naquela época, havia uma hierarquia, né? Que a gente tanto falou aqui a respeito que a palavra de Deus contraria sobre essa conduta. Mas eu lembro de como ele sofria pelo fato de ele não ser ativo naquilo que aquela comunidade valorizava, né? E pelo que o pastor Wanderley destacou aqui para a gente, de acordo com a Sagrada Escritura, não existe essa hierarquia, aqui é uma coisa orgânica. Cada um recebeu da parte de Deus, como o Senhor lhe apraz, como foi da vontade dele, cada um com uma capacitação a fim de contribuir para a comunidade. Sim. A gente não está na mente de Deus para saber o porquê ele me deu um dom e não para o outro irmão. Mas ambos receberam dádivas, receberam da parte de Deus uma capacitação para contribuir para a comunidade. E, infelizmente, a gente, por manter uma cultura, né, equivocada, a gente machuca as pessoas até abandonam a fé em certas ocasiões pelo fato de ela se sentir tão fora daquele contexto ali e, infelizmente, um lugar que ela se vê fora daquela comunidade porque ela não tem uma capacitação que é bem vista pela comunidade, né? Exatamente. Um grande problema em várias comunidades, né? Infelizmente. Gente, estamos encerrando por hoje. A gente queria ir avançar mais, mas a gente não tem domínio, às vezes, sobre essa questão do tempo também. Então, a gente vai seguir na próxima semana. Pegando aí, a gente chegou até a comentar um pouquinho do início ali dos versículos 12 em diante, mas na próxima semana a gente vai pegar versículos 12 até o final do capítulo. Então, fique com a gente aí, tá bom? Não desanima não, pelo contrário aí. Fique com a gente firme, dando sequência a esse estudo que tem colaborado para o nosso crescimento espiritual. O pastor Alan vai encerrar, mas antes disso eu deixo aí o lembrete para você. Curtir, caso você não tenha curtido o vídeo, like aí no vídeo, inscrição no canal, ativar o sininho aí para receber as notificações e ficar por dentro dos conteúdos que a gente publica aqui, tá bom? Deus abençoe você, bom final de semana e domingo, dia do Senhor, vá para o culto, vá para a igreja, não deixe de participar, tá bom? Deus te abençoe. Amém. Pastor Alan. Deus, nós te agradecemos por esse momento, ó Deus, onde através dessa conversa, a tua palavra foi falada aos nossos corações, nos ensinando, nos encorajando, ó Deus, a viver de acordo com a tua palavra, Senhor. Obrigado. Fortaleça a tua igreja, fortaleça teu povo, ó Deus, para que continue caminhando firmes, ó Deus, fiéis à tua palavra. Nos ajude, ó Deus, quanto a isso. Abençoe toda a sua igreja, o seu povo espalhado sobre a face da terra, para que sirvamos ao Senhor com fidelidade para o louvor do teu santo nome. Nós te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Amém. Amém.